E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, estamos aqui para mais um podcast aqui no TubaCast. Você já sabe o que eu vou te pedir, por favor. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo. É muito simples compartilhar. Se você estiver pelo computador, copie esse link que está passando aí em cima. Se você estiver pelo celular, é aquela setinha virada para o lado. Compartilha lá no WhatsApp, no seu grupo. No WhatsApp é ótima, né? No WhatsApp. No seu grupo da família, lá no Telegram, esteja lá onde você estiver aí, por favor, dá essa honra, dá essa moral pra gente aí, porque, ó, esse daqui, se duvidar, vai ser um dos podcasts mais importantes e mais polêmicos que você já viu aqui no TubaCast. Hoje eu estou aqui com grandes figuras, estou aqui com Marcelão Andrade, também estou aqui com Manuel Rosa, o autor desse livro aqui, ó, 1494. Por que é tão importante essa data aqui? Porque você foi ensinado que o quê? Que o Brasil foi descoberto em 1500, Cabral estava de rolezinho procurando a Índia e de repente, cheguei no Brasil, pau-brasil, pegam os espelhos, vamos trocar com os índios. E não, na verdade não foi bem desse jeito. O grande Manuel Rosa está aqui para explicar pra gente. Manuel, tudo bom com você? Tudo bom, Marcelão? Tudo bem, é prazer revê-lo. Tudo bem, muito obrigado. Já tinha conversado, então isso muito aí. bom estar aqui. Muito bom estar aqui em São Paulo, a minha primeira vez no Brasil, espero que não seja a última. E estou muito contente por estar aqui, ter o meu livro, minha primeira edição no Brasil. Uhum. Eu já publico em Portugal desde o ano 2006, já há 20 anos, tenho alguns 20 livros publicados. Este é o meu primeiro no Brasil. Nós estávamos conversando aqui, você já é historiador há 35 anos. Eu já ando procurando documentação e lendo em arquivos desde 1991. A Renite deve pegar forte, né? Porque tanto documento antigo, cada página que você vira, o pó que sobe. Sim, não é fácil, mas tem sido uma boa aventura, vamos dizer assim. Descobri 2 erros históricos que estão publicados nos meus livros, que valeu a pena. Ô, Manuel, como eu abri aqui, não foi só uma brincadeira, não. Meio que na escola a gente aprende desse jeito mesmo, que Cabral, em 1500, saiu para fazer uma expedição para achar um caminho mais rápido para as Índias, na verdade, para a Índia, né? Para a Índia, e aí, nessa, ele meio que se perdeu, bateu aqui no Brasil, e aí Pero Vaz de Caminha vai lá, escreve uma carta contando como que era o Brasil, mas pelo que a gente estava conversando, e você disse que não foi bem assim. Então, se você puder explicar por que também o título do livro é 1494, ou seja, seriam 6 anos antes, mas queria que você falasse muito mais, porque antes de começar aqui, nossa, a minha curiosidade já estava levando a gente a fazer um podcast sem ser o podcast. Está bem. Vão querer compartilhar este episódio, porque Cabral foi o último, não foi o primeiro. O livro tem o título 1494, Dom João II e o Segredo do Brasil, porque em 1494 Dom João II utilizou o segredo do Brasil para construir um tratado de Tordesilhas. Porque já sabiam da existência do Brasil pelo menos antes de 1492. E é isso que o livro prova. O livro prova, então, por A mais B, baseado no quê? Baseado em documentação. Documentação não é documentação que eu descobri, documentação que existia, só que ninguém tinha ligado os pontos para confirmar essa certeza. Só nós temos a viagem de 1498 do Cristóvão Colombo, que basicamente confirma a rota que ele tomou a sudoeste de Cabo Verde, porque vinha diretamente para o Brasil. Cristóvão Colombo, pelo que a gente estuda, é que ele chegou na América primeiro do que Colombo chegou aqui embaixo, né? Ou seja, ele chegou em 1492. Então, Cristóvão chega e não volta direto, ele desce, então. Não foi assim. Basicamente, estamos a falar do Cristóvão Colombo, que nunca foi chamado Colombo. Isso foi a razão que eu comecei a investigar em 1991. Porque eu entendi que a história não estava correta e iniciei a minha investigação da vida de Cristóvão Colón e não Colombo. Ele sempre foi chamado Colón. Colón. Sim, um C, um O, um L, um O e um N. Colón,
que vem do grego e não do latim. E nos documentos todos espanhóis, ainda hoje, ele e a família são chamados Colón, nunca são chamados Colombo. Colombo é um erro. É um erro que se implantou em abril de 1493 num impresso em Roma e que se espalhou pelo mundo todo fora de Espanha, e assim nós aprendemos que o nome era Colombo ou Columbus, enquanto em Espanha até hoje utilizam sempre o nome correto de Colón. Mas de qualquer maneira a primeira viagem dele foi em 1492, das Canárias até às Caraíbas, mas essa também não foi a primeira, porque como mostra no livro, pelo menos em 1424, já a Flórida estava descoberta pelos portugueses. Ou seja, estamos falando de 70 anos antes, então. Sim. 70 anos. E esses não foram os primeiros. Esses portugueses chegaram em 1424. 1424 não foram os primeiros europeus a vir navegar até as Américas. E aí, então... Mas para nós, esses são os que importam. Sim, então o que eu quero entender é o seguinte. O primeiro português chega, na verdade, na Flórida. É isso. O mapa que eu apresento... Assim, o primeiro não, é errado dizer o primeiro, porque o senhor acabou de dizer que antes, eles não foram, na verdade, os primeiros, mas vamos pegar esses de 1424 como partir deles, assim. Sim, sim. Eles e por que não existe um alarde, então, do tipo, terra à vista? Somos donos da América, dos Estados Unidos. Esse é o segredo. Uhum. Isso é a parte mais difícil de ter que explicar ao mundo porque é que, se Portugal já estava tentando conquistar as Canárias em 1320, 1330, e estava já navegando os Açores e a Madeira e as Américas em 1424, porque é que não existem mapas e relatos desses eventos? E a razão é muito simples. Porque Portugal era um país pequeno, era e é. Na época, em 1500, Portugal tinha 1 milhão de habitantes. Nossa! Que é o quê? Vocês têm aqui 23 milhões, ou aqui era em São Paulo? Aqui é... São Paulo, tínhamos 1 milhão de habitantes, que se nós vemos, logicamente, se metade desse milhão são mulheres são fêmeas, que não iam lutar... Sem contar as crianças, né? Não, eu digo assim, se metade, 500 mil são fêmeas, que não iam... Não serviam para lutar, não é? Na maioria. 500 mil são homens. Se desses 500 mil temos velhos e rapazes jovens, ficamos com 250 mil homens aptos, que são 2 estádios de futebol. O que é que nós vamos fazer? O que é que podiam fazer com a quantia de pessoas que enchem 2 estádios de futebol? Então eles tiveram que ser inteligentes para controlar o território sem ter força para o controlar. Uhum. Então, isto porque em 1344 o rei de Portugal escreveu uma carta ao Vaticano, que está nos arquivos secretos do Vaticano, que eu apresento no livro, o rei Dom Afonso IV, que foi filho do rei Dom Dinis, em que ele está a protestar contra o Papa ter dado o direito de conquistar as Ilhas Canárias a um espanhol. Porque o rei disse, nós os portugueses é que já tentámos conquistar aquelas ilhas várias vezes, e porque as Canárias estão mais perto do nosso reino do que outro reino cristão qualquer, nós devemos ter o primeiro direito a conquistá-las do que um espanhol que nunca sequer tentou, nem sequer sabe que as ilhas existem. E então, com essa perca do segredo, porque os italianos faziam parte da Marinha Portuguesa, podemos estar aqui a noite toda a falar da história, mas é muito fácil. Em 317, o rei Dom Dinis contrata um capitão genovês para vir ser almirante da Marinha Portuguesa, a primeira marinha montada por um reino, a marinha mais antiga, vamos dizer assim, que continua até hoje, foi a Marinha Portuguesa, a primeira marinha a meter canhões em navios, Marinha Portuguesa, e com esse contrato do rei com o almirante Pessanha,
requeria-se duas coisas: que mantesse o segredo e que tivesse sempre a seu serviço 20 capitães genoveses sabedores do mar. São 21 italianos a comandar navios portugueses. Com essa frota, eles começam a tentar explorar o Atlântico, vamos dizer assim, principalmente tentar conquistar as Ilhas Canárias, que já eram conhecidas desde o ano 150, pelo menos. O ano 150, certo. O Ptolomeu meteu no seu mapa as linhas canárias, chamavam-se as Fortunatas. De qualquer forma, quando os italianos regressam à Itália e começam a falar das descobertas portuguesas, não manteram o segredo, esse segredo espalha-se. O Papa, como era contrário ao reino de Portugal, por razões de religiosidade, de espiritualidade, não quis apoiar Portugal, então tirou a conquista e deu-as aos espanhóis. Com essa perca dessa conquista, o reino entendeu que tinham que reforçar o segredo. Embora o segredo já estivesse no contrato do almirante, que mantesse o nosso segredo, eles começaram a reforçar ainda mais o segredo. Por isso não existe nada... não há documentos. Também tem aquela história, se você encontra um tesouro, você vai espalhar por aí que você Exatamente. E essa terra seria outro tesouro. Claro. O Vaticano já tinha tanto poder nessa época? Tinha, claro. Sim, pois o Vaticano, claro, o Vaticano consagrava reis. Sim. Era basicamente a lei da cristandade. Sim, organizavam cruzadas, isso e aquilo. O Vaticano organizou uma cruzada no sul da França contra cristãos franceses que massacrou uma comunidade toda. Em 1200 e tal, os cátaros. Eu achei que o poder do Vaticano viesse de 1500 para cá. Não, sempre teve. O Vaticano sempre teve poder. Sim. Caramba. Sim. Mas, de qualquer forma... Mas quando eu digo Vaticano, eu estou falando a Igreja Católica em si. Estou falando o Vaticano como nós conhecemos. O Vaticano. O Vaticano. O Vaticano, o Estado agora surgiu só em 1929 com o Tratado de Latrão, como nós conhecemos. Antigamente, eles dominavam como estados no centro da Península Itálica. Mas aí ainda não era o Vaticano como nós conhecemos hoje, mas... nós conhecemos, não. Mas se você falasse onde é que é o Vaticano, te apontavam ali. Estou falando do Papa. O Papa. O Papa em geral. O Papa, em geral, sim. Eu uso o Vaticano nesse sentido. Caramba. A cidade do Vaticano. Pensando agora aqui, então o evento... Qual que foi o evento, então, que fez Portugal falar, chegou a nossa vez... Tá na hora, porque a gente começa ali falando de 1300 alguma coisa, a gente depois pula para 1424, de 1424, no seu próprio livro aqui, a gente pula para 1494, 2 anos depois da descoberta da parte de cima da América. Então, o que acontece? Qual que foi o evento que fez Portugal olhar e falar assim, se a gente demorar... Daqui a pouco os franceses chegam lá, daqui a pouco... Descobre o segredo, vai todo mundo lá e eu perco tudo. Porque pro Cristóvão Colomb descer um pouquinho é uma onda. Ele surfou uma, tá aqui. Exatamente. Isto é assim, a viagem de Cristóvão Colomb em 1492 não foi uma viagem de descoberta. Foi uma viagem de plantar a bandeira espanhola num território que os portugueses já conheciam, para forçar Espanha a querer proteger esse território, para dar opção a Portugal transformar o Tratado de Alcáçovas, que era um tratado em que tinha uma linha divisória nas Canárias. Os castelhanos eram proibidos de navegar a sul das Canárias, e modificar a linha em vertical para incluir o Brasil. A razão disso é que em Portugal houve uns nobres portugueses, Braganças e outros, que queriam assassinar Dom João II. Para assassinar Dom João II, eles precisavam da ajuda de Espanha. Então, eles ofereceram aos reis espanhóis anular o Tratado de Alcáçovas, que proibia eles navegarem a sul das Canárias,
se eles ajudassem a matar Dom João II. O que é a data desse tratado? 1479, 80. Foi terminado em 80. 1480. Foi o tratado que pôs termo à Guerra da Sucessão, em que a Rainha Isabel roubou a coroa à sua sobrinha de 13 anos, 14 anos, em que Portugal estava a lutar pelo direito da sobrinha, Joana Belterneira, chamam Joana Belterneira, que em Portugal era excelente senhora. Portugal, o rei Dom Afonso V, casou com a sobrinha para proteger o direito dela ao trono de Castela. Isabel declarou-se rainha contra a sobrinha, houve uma guerra civil de 76 a 80. O Tratado de Alcáçovas, terminado em 1480, pôs termo à guerra, deixou a Isabel ficar rainha de Castela, exilou a rainha verdadeira em Portugal, e foi com esse Tratado de Alcáçovas que proibia os castelhanos a navegarem a sul das Canárias. Porquê? Porque até aquele ponto Portugal tinha conseguido manter o segredo com mentiras e sigilo, não falar sobre as descobertas. Mas durante a Guerra da Sucessão, os castelhanos tentaram roubar o comércio da África. Por acaso, a Rainha Isabel metia nas suas cartas Rainha de Castela, de Aragão e de Portugal, sem ter direito, estando o rei Dom Afonso V vivo, tendo um herdeiro, João II, que herdava a coroa de Portugal. A Rainha Isabel estava-se a dominar Rainha de Portugal nas suas cartas. E passou uma ordem em que fossem tentar, por todos os meios possíveis, roubar o comércio da África aos portugueses. Só de uma vez, em Mina, que é no Ghana, os portugueses conquistaram 35 navios espanhóis. Estavam ali tentando tomar posse do comércio português. Com esse ato dos espanhóis tentarem roubar o comércio a Portugal, Dom João II, que ainda era príncipe, viu que não valia a pena ganhar a coroa de Castela e perder todo o segredo e toda a navegação que Portugal tinha feito em 100 anos. Seria melhor deixar ela roubar a coroa logo que ela assinasse esse tratado, que nunca mais navegavam a sul das Canárias. E foi isso que aconteceu. É meio que... Se tiver papel e caneta aqui, dá para escrever um Game of Thrones fácil aqui, né? Dá para escrever de golpe, conspiração, de golpe, espionagem. Isso é tudo geopolítica, né? Quase não é navegação e descobrimentos, é geopolítica. É geopolítica pura. Sim, exatamente. E então as coisas acontecem da forma que elas tiveram que acontecer. Dom João II teve que forçar esse tratado para proteger o comércio da África e a via marítima para a Índia, que já estava em processo há quase 100 anos. E da mesma forma, como eu disse, 3 anos mais tarde, os traidores de Dom João II queriam assassiná-lo. Um deles ia ser rei, o Duque de Bragança, talvez. E para poder assassiná-lo, precisavam da ajuda das forças de Castela. O que Isabel receberia era o Tratado de Alcáçovas rasgado. Os espanhóis podem ir negociar no comércio da África. E a Joana, que é a rainha verdadeira que estava exilada em Portugal, nós vamos entregar a Sua Alteza Isabel para manter o olho sobre ela aí. Porque a rainha Joana, toda a sua vida, assinava as suas cartas rainha de Castela. Embora estivesse exilada. E uma coisa importante a saber é que os portugueses, quando descobriram a mina, chamaram a mina porque era uma verdadeira mina de ouro, eles lá comerciavam com os nativos. O ouro de Timbuktu, que ia para os muçulmanos e para o outro lado da África, começou a vir de Timbuktu para Ghana. Eles começaram a trazer tanto ouro para Portugal, eu esqueço-me agora quanto era, mas era milhões por ano, milhões de euros, quantia de ouro, e os espanhóis queriam entrar nesse comércio. Não
Vou fazer uma pergunta que pode parecer idiota, a pergunta que eu vou fazer, mas me bateu essa curiosidade agora. Com o que se fazia ouro além de dinheiro? O que se fazia com o ouro além disso? Porque eu entendo o ouro ser feito de moeda, você fazia a moeda. Sim. Daí o padrão ouro, né? Isso. Mas o ouro, ele era usado para qualquer... Porque hoje o ouro é usado uma porrada de coisa, além Também na altura, a moeda seria o menos, né? Assim, quando você Sim. vê o valor do ouro para tecnologia e tal. Sim. Nesse tempo, o ouro era só moeda? O ouro era moeda e era nas igrejas, nas catedrais, nos ofícios espirituais. Usava joias. Usava-se muito ouro nas igrejas, Uma outra pergunta também. Quem era Cabral aí na fila do pão? Aqui a gente usa essa expressão aqui no Brasil para dizer assim, ó, o cara é muito isso ou aquilo. Quem era Cabral e por que Cabral foi escolhido? Como você mesmo disse, tinha ali, tudo bem que é um pouco antes do acontecido, né, 1300 e pouco tal, a Marinha Portuguesa ainda não estava com essa bola toda, então se trazia muita gente da Itália para ser comandante. Estamos falando em 1317, que trouxeram capitães da Itália. Capitães da Itália. 1317, isso é no século XIV. Isso, 100 anos antes. Sim. Aí, então, em 1400 e tantos, a Marinha Portuguesa já estava forte. Exatamente. E Cabral entra como? Porque é uma missão muito importante para ser... Como ele foi escolhido? Eu posso dizer aqui que eu não investiguei a vida de Cabral. Eu tenho levado 35 anos a investigar Cristóvão Colomb, uma história que foi falsificada e que espalhou por o mundo inteiro, que eu não tenho levado assim muito tempo a investigar Cabral, e até mesmo Vasco da Gama não investiguei muito. Vasco da Gama, eu sei que eu fui escolhido por Dom João II a dedo, porque fazia parte da casa de Dom João II, um dos cavaleiros da sua casa, e eu acho que Cabral talvez fosse a mesma coisa. Eu não me lembro agora, porque eu li sobre Cabral já foi há muito tempo. Agora, essas pessoas eram escolhidas, pessoas com confiança do rei, pessoas que tinham instrução, poder e categoria para poderem comandar uma frota. Certo. E então eu deixo isso para outra pessoa responder, porque não é, quer dizer, de 1506, basicamente, quando o Cristóvão Colomb morre para cá, não é muito da minha... não é muito da minha... 1994, então, 6 anos antes do que nós... 1494, 6 anos antes do que os livros de história brasileiro dizem que o Brasil foi descoberto. Então, por que essa data é tão importante? A data para o livro é importante porque foi a data da assinatura do Tratado de Tordesilhas. O tratado que deixou definitivamente o Brasil no lado português. O segredo da terra foi utilizado para saber onde meter a linha divisória. Sim? E esse segredo decidiu exatamente onde a linha iria passar. A linha original, que era por cima de Fortaleza. E era por cima de Fortaleza porque o Cristóvão Colomb, que era um agente secreto de Dom João II infiltrado em Espanha, isso é o meu próximo livro, um livro que já tem publicado em Portugal, explica isso. Quando ele regressou da primeira viagem e foi direitinho para Lisboa para se entrevistar com Dom João II, esteve lá com ele 3 dias antes de ir para Castela, no regresso da primeira viagem. Quando ele chega a Castela, ele pediu aos reis católicos, a Isabel e Fernando, para escrever ao Papa, pedindo uma linha divisória a 100 léguas ao ocidente da Ilha dos Açores. 100 léguas para o ocidente ficava para Castela. Essas 100 léguas é Fortaleza. Da linha entre as Flores, nos Açores, 100 léguas passa por cima de Fortaleza. Mas pra gente é ensinado que o Tratado de Tordesilhas foi feito depois.
Depois do quê? Do descobrimento. Não é antes. Não, antes é antes. Antes de Cabral, sim, antes de Cabral. Antes de Cabral. 1494. 94. Mesmo na nossa história é ensinado. É ensinado isso. Eu achava que ele era ensinado depois. Não, porque lá você pensar bem, uma meio contradição, né? Eles assinam um tratado, como é que lutam e depois você chama de descobrimento. Ali, depois você chama de descobrimento. Então, por isso que na minha lembrança era ensinado depois, né? Porque faria mais sentido. Já tá a contradição, já tá aí, já. Quando Cabral veio, o território já estava segurado para Portugal. Quando Cabral chega no Brasil, então, ele chega para fazer uma base. Para fazer uma base portuguesa. Exatamente. Eles talvez vieram averiguar um local onde eles pudessem... Uma vez eu vi uma historiadora de Portugal, que também não concorda que o Brasil foi descoberto em 1500, esqueci o nome dela. Ela disse que foi um momento de oficialização das terras. Exatamente. E não o momento da descoberta, o momento da oficialização. Não foi o nascimento, foi o batismo. Sim, tá muito mais para isso. Não foi o nascimento, foi o batismo. Foi isso aí. Entendeu? Até porque o tratado é... Por isso que na minha cabeça o tratado era depois. Não. Porque aqui é ensinado que ele pisou aqui, a primeira vez que Portugal chegou no Brasil... 1500 e tal, e é ensinado assim. Aí você vai pensar no Tratado de Tordesilhas. A primeira vez oficial. Como é que você sabia? Você já vê que já tem uma contradição. E isto é incrível. Você divide umas terras que você nunca viu na vida. Exatamente. E é incrível a quantidade de segredos que eles tiveram que manter por 100 anos, mais de 100 anos. Até por acaso, a Austrália foi mantida secreta por 200 anos. Nossa. Eu mostro aqui. Então a gente estava conversando antes, própria Austrália. Sim. 1520, mais ou menos, os portugueses já tinham chegado à Austrália. E só 1600 e tal, ou aqui é 1700, 1650, não me lembro, é que o Cook vai descobrir a Austrália. Faz sentido os portugueses não terem querido ficar na Austrália, né? Porque imagina... Quando eles chegarem e viram a quantidade de a ilha querendo expulsar eles dali, né? Porque o que não falta na Austrália é a natureza querendo te expulsar dali, né? É meio hostil, né? Então, é um território muito hostil, né? Eu não duvido que eles, por 200 anos, viajavam à Austrália comerciar, fazer lá o que... Mas eles mesmo não podiam tomar posse da Austrália porque eles tinham as mãos cheias só manter a Índia, manter a é legal ouvir o Manuel falando, porque por a gente estar vivendo este momento, a nossa cabeça tende muito a pensar que não, agora existe um plano mundial e o governo isso e o governo aquilo, mas não, volta aí, 500 anos aí é a mesma coisa. Sim, você tá falando de conspiração. Tudo. A organização dos governos é muito forte, entendeu? Lá, beleza, aqui a gente vive tipos de governo diferente. Lá ainda era monarquia absoluta, lá, dominando a era, mas era tudo muito... O cidadão comum achando que era uma coisa e os caras lá, tipo, 100 anos à frente. Os caras 100 anos à frente na população. Isto, eles tinham no Castelo de São Jorge um mapa que tinha as descobertas todas, que era um mapa de 14 palmos, que vai ser, eu também falo disso no livro, que não está mencionado em lado nenhum. Lado nenhum na nossa história portuguesa. Se não fosse um estrangeiro que foi lá visitar em 1493, o Mansa, que era um espanhol, que Dom João II deu autorização para ele ir ver onde se faziam as armas e esse mapa, ninguém saberia. Uma pequena frase num relato que ele escreveu. E vimos também um mapa de 14 palmos, muito bem pintado, de uma tábua dourada, que estava lá no Castelo São Jorge. Se o cara não passa o olho ali, ia passar batido. Sim. Cabral chegando aqui, que outras coisas o senhor se debruçando sobre estudar a história e tal, que o senhor olhou e falou assim, caramba, que isso aqui não tem nada a ver com o que foi com que foi vendido, a partir do ponto ali de onde a gente diz ali que Cabral chegou mesmo, né, 1500. Entendeu? Bem, como eu disse, eu
o meu foco é de Cabral para trás, sim? Ah, tá. O foco Está bem? Só eu posso dizer coisas como a primeira viagem do navegador Cristóvão Colón. Ele navegou para um local onde os portugueses já tinham visitado em 1473. Está documentado numa ordem da Duquesa Beatriz, que era a governadora da Ordem de Cristo, a única mulher, a mulher mais poderosa em Portugal. Governou a Ordem de Cristo por alguns tempos durante a minoria do seu filho, em que ela manda o Corte Real de novo àquelas ilhas que estão ao ocidente de Cabo Verde, em 1473. E então as únicas ilhas ao ocidente de Cabo Verde são as Caraíbas. E o Cristóvão Colón, quando vai na sua primeira viagem, em 1492, ele foi direitinho para as Caraíbas. Levava um mapa consigo que já tinha as ilhas lá localizadas. Como que era o comércio nessa época junto à África? Bem, o comércio... Outra coisa que se vende aqui, sabe o que é? Sim. Que os portugueses chegaram na África, desceram além de todo mundo, falavam, vou levar você. Como que era? Os portugueses, a missão, vamos dizer, a missão deles, não era? Era encontrar aliados, lutar contra o Islão. Era isso uma das razões maiores que eles tinham para meter uma frota no Índico, travar o avanço islâmico. E evangelizar o mundo, sim. A Ordem de Cristo tinha recebido até uma ordem do Papa, que a Ordem de Cristo ia liderar a evangelização dos territórios que eles encontrassem. Agora, quando eles chegaram, eles trocavam, era comércio, sim. Eles levavam coisas simples como conchas. Os nativos africanos admiravam muito conchas, e as conchas eram pescadas nas Canárias, nos lugares que não valiam nada, e levavam para lá e trocavam por ouro ou outras coisas. Que na cabeça deles também não valia nada. Sim, exatamente. Tipo, português otário. Dá-me essa concha que dá esse metal amarelo, sim. E essas pedras amarelas, não sei que graça eles vêm essas pedras amarelas. E havia trocas por africanos, que eram já espólio de escravos, ou como é que se ia dizer, servidores do chefe daquele local, lá o que é, olha, leva esses contigo e dá-me isso daqui, lá o que for. Também tinha pimenta, especiarias. Sim, também. havia muita coisa. Era comércio, sim. Não era, vai lá, captura 100 daqueles negros e traz-os para cá. Era sempre, por acaso, o rei Dom João II trouxe um rei de Benin para Portugal, batizou, deu um brasão de armas e devolveu de volta à África, que era um rei aliado. Só que esse rei depois foi morto na viagem de retorno, porque o capitão, acho que era Bisigude, começou a duvidar que talvez ele quisesse matá-lo quando chegasse ao porto, ou qualquer coisa, não sei, qualquer coisa que aconteceu. Mas era comércio, sim. Era comércio amigável entre diferentes líderes. E depois, claro, tornou-se num comércio diferente. Mas na altura era mais pedir para fazer aqui uma feitoria, vamos fazer comércio e ao mesmo tempo descobriam o que é que o mundo era. Você falou que o Islã era muito forte e a igreja queria combater o avanço. O Islã começa aonde? Porque quando eu penso no Islã, hoje ele praticamente divide com a igreja, com o cristianismo, sim. a África, por exemplo. Sim. Mas e a gente está falando de, cara, 500 anos atrás, entendeu? Quase 600 anos atrás. Sim. Aonde o Islã começou a crescer muito a ponto do Vaticano olhar e falar, precisamos dar um freio nisso aí. Bem, nós sabemos que o Islão iniciou mais ou menos 620 com Muhammad no Irão. 1600 ou 600? Não, 620. Ah, tá. Maomé, sim. E depois ele começou a conquistar áreas ali em volta. Até o ponto que em 715, acho eu, já tinham entrado na Península Ibérica, onde havia cristãos,
e e conquistaram basicamente Portugal, Espanha, aquela área quase toda, e expandiram o Norte da África, aqueles territórios que tinham sido antigamente o Império Romano, coisas assim, expandiram rapidamente, quer dizer, controlaram um bocado grande, controlaram Israel, o território de Israel, e, como disse, tinham conquistado a Península Ibérica, e só conseguiu libertar os últimos com a conquista de Granada em 1492, janeiro de 1492. Eles estiveram na Península Ibérica uns bons 700 anos, mais. É legal você pensar nisso, porque nós estamos falando de um mundo sem América, pelo menos sem América, que eu digo sem uma América habitada e tal. Estamos falando de um mundo que se resume ali entre Europa, África, a própria Austrália não tinha, ou seja, a gente não tinha aquele pedaço ali da Oceania. Tínhamos Rússia já, né? Tínhamos Rússia e a gente tem um mundo ali com a sua geopolítica trabalhando ali, né? China trabalhando ali. O Islão conquistou muita área. Por exemplo, a Turquia era o primeiro reino cristão, era Constantinopla. Sim? E eles tinham aquela missão de conquistar a Constantinopla. E quando eles conquistaram, em 1453, o que é que eles meteram o nome do local? Istambul, a cidade. O alvo que eles tentaram conquistar por 1000 anos, vamos dizer assim. Quer dizer, é um plano que ainda hoje em dia existe, não é? Não se consegue pensar em Turquia sem pensar no Islã. Não só a Turquia, mas mesmo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha. Temos em Lisboa, Lisboa tem uma enorme população islã hoje, não estava lá há 30 anos. Então é uma guerra que não é guerra. E eu já ouvi imãs falar, qualquer um pode pesquisar, nós vamos conquistar a Europa de novo sem dar um tiro, porque nós vamos enviar para lá o nosso povo. Cada homem pode ter 7 filhos num ano. Os europeus têm um filho numa vida inteira. E nem quer ficar lá. E vamos acabar tomar posse só assim, dessa forma. De qualquer maneira, eu volto atrás à Índia. A chegada dos navios portugueses ao Índico travou o avanço islâmico ali. Se não fosse essa chegada, o mundo hoje talvez fosse todo Islã. O senhor que estudou tanto a história, principalmente essa história da descoberta das Américas e tal, agora fica até estranho falar descoberta. A exploração. A exploração faz muito mais sentido. A exploração das Américas. Vamos partir do princípio de que Portugal não fez essa chegada que o senhor falou, que meio que travou o avanço ali. Como o senhor acha que estaria o mundo hoje? Tu acha que, por exemplo... Não, eu disse agora mesmo, eu acabei de dizer agora mesmo. Se não fosse as caravelas da Ordem de Cristo portugueses chegarem ao Índico e travar o avanço, nós hoje podíamos habitar um mundo totalmente islão. Totalmente islão. Imagina estares num mundo igual ao Irão. Em que há pessoas no caminho com uma vara para bater as mulheres, só se consegues ver algum cabelo da cabeça delas. É uma coisa incrível. Até o Estreito de Hormuz, Albuquerque conquistou, tivemos um castelo em Hormuz que acabámos por perder, não é? E Albuquerque tinha a noção de ir atacar Meca e arrasar com aquilo tudo. Que foi contrariado nessa ideia. Também era uma coisa eu acho que não ia terrível. Conseguir, né? Mas mesmo era terrível ir atacar um local tão religioso, vou dizer assim, de uma população inteira. Mas, quer dizer, temos essa vertente que a Islã que estava tentando conquistar e conquistou muitas partes da Europa por muito tempo. A Hungria, a Bulgária tiveram sobre o poder do califato
e é geopolítica. Seria certo eu pensar, então, que a própria igreja, a católica, ela incentiva essas viagens, né? Porque rolou um incentivo dela também, a fim de abrir um novo território para fazer uma nova população, porque vamos pensar, a gente praticamente fez um novo mundo. Sim. Eu tô que chama até novo mundo. É um novo mundo, porque você construímos um novo mundo. Foi construído um novo mundo. A suor e sangue. Mas você diria que também foi por causa desse tempo também das cruzadas, e também olhando assim de cima, né? Porque, que nem a gente fala, a gente tá aqui embaixo, a nossa visão é diferente. Uma visão de igreja, uma visão de governantes, ela é sempre diferente da visão de população. Sempre de cima para baixo, né? Exato. Então, partindo da visão de uma igreja católica naquela época, de ver o avanço de uma nova religião que forma... eu tô na minha cabeça cristãos, mas contrabalanço, forma religiosos tão fervorosos quanto um cristão, entendeu? Até mais, né? Até mais porque a gente se baseia no que Cristo falava, ou seja, a gente é mais, entre aspas, tranquilo. Então, tipo assim, talvez a igreja meio que dá esse incentivo, meio que dá essa força, olhando também de uma nova perspectiva de, cara, seria legal povoar esse novo continente aí, esse novo mundo. Houve uma facilitação da igreja? Bem, a igreja não sabia que a América estava cá, sim? Mas, como eu disse há pouco tempo, um dos papas tinha dado ao infante Henrique uma ordem, uma carta, uma bula, né? Sim, uma bula a dizer que a ordem que Portugal seria dono de todos os territórios que eles descobrissem, que não tivesse debaixo de posse de um príncipe cristão, e que a Ordem de Cristo tinha o direito de evangelizar esses novos territórios, e que e que estavam numa missão de descobrir que o território abrangia até os índios, até os índios que veneram Cristo. Estavam na Índia, que era São Tomé, os índios a quem São Tomé evangelizou. Portugal tinha também uma ideia que a Etiópia, que era também outro reino cristão, que para dar a volta à África, se aliar com o Preste João, que era supostamente o rei da Etiópia, tinha um exército fenomenal, e se aliar com os cristãos da Índia, e sendo Portugal, os etíopes e os indianos poderiam libertar a Terra Santa, atacando o Islão por trás. Só que a Etiópia não tinha o exército que as lendas falavam. De facto, os portugueses tiveram que proteger os etíopes, e aí o plano original falhou, não é? A realidade deu cabo ao sonho. Você disse que Portugal foi a primeira frota a ter canhões. Se tinha muito essa guerra nos mares nessa época, a ponto de você ter canhões, é porque Não, sempre houve guerra pelos mares, não é? Os romanos usavam barcos a remos para atacar. Galeras, né? Sim. Isso sempre houve. Agora, Portugal tinha só um inimigo na Europa, era Castela. Tinha uma aliança com França, com Dinamarca, com esses outros, a Itália, a Inglaterra, e com Aragão, que depois tornou-se parte da Espanha. Mas só com Castela que eles tinham problemas com guerra. Nunca tiveram mais guerra nenhuma com nenhum reino cristão, senão com Castela, por 300 e tal anos. O outro poder com quem lutavam era com os muçulmanos em Marrocos. O Islão, porque havia tanto os árabes, os moros atacar a Europa através do Estreito de Gibraltar, e os cristãos atacar os moros através... Havia as raids, agora não sei, raids, viagens que faziam, cada um fazia à noite, chegavam à costa, agarravam
50 ou lá o que cristãos levavam para Marrocos para vender como escravos, e os europeus cristãos faziam a mesma coisa, iam até lá, agarravam lá os cristãos, traziam para Portugal ou para Imagina Espanha. o banho de sangue nessa época, hein? Sim, isso é coisa que aconteceu, acontecia já há muito tempo, há milhares de anos, vamos dizer assim. A escravatura não foi inventada com o comércio de escravos africanos, não é? Ainda hoje temos milhares, milhões de pessoas escravizadas, principalmente nos territórios muçulmanos, na África e na China, em outros locais. Tem pessoas escravizadas, que estão a viver... Ouvindo você falar, é impossível não pensar naquele pessoal que caça tesouro, né? Ele pensa, pô, teve uma guerra nesse pedaço aqui, o que significa que tantos navios devem estar... Sim, caça-tesouro. Tantos navios devem estar afundados aqui. Milhares, né? A gente tá falando e um navio afundado, depende do contexto, é ouro lá. Ouro, sim, joia, riquezas enormes. Sim. Talvez o de guerra não, mas imagina um que, sei lá, tava de gaiato ali. Sim, não, há muito tesouro no fundo do mar. Sim, é muito ouro. Muito tesouro no fundo do mar. É muito legal ouvir assim você contando, porque nós estamos falando de um historiador, né? Historiador de verdade. Aqui no Brasil, você fez faculdade de história, é historiador aqui. Muitos acham que é assim, muito mais simples. Abrir um chat GPT, sou historiador. Eu sempre tentei não afirmar alguma coisa sem ter um documento em que me basear, sim? E tenho quase sempre tido a cautela de não dar um salto maior que as pernas. E então este livro saiu basicamente da minha investigação do Cristóvão Colombo, não é? Eu cheguei a um certo ponto que eu li, reli, isto prova que o Brasil já estava descoberto antes de 1492. E é isso basicamente que eu apresento no livro, não é? É informação, documentação que existe, que milhares de pessoas, historiadores, leram desde que ele escreveu isso em 1598 até hoje, mas que, como o Colombo estava a servir de agente secreto, agente duplo em Espanha, teve que fazer muitas manobras, muitas mentiras, muita coisa, que tornou a vida dele duvidosa, porque era o trabalho dele, não é? Ele estava como James Bond ali. Ele está fazendo agente duplo. Sim. Ele tá fazendo agente duplo. Mas as ações não são duvidosas. Quer dizer, ele mesmo seguiu de Cabo Verde para ir até o Brasil. Só que a falta de vento perturbou a viagem que ele queria fazer. Ele teve sem vento por uma semana, em calmarias enormes que ele pensava que iam todos morrer queimados. E assim que o vento começou a soprar, ele começou a seguir para noroeste. Sim? Ele disse, o vento começou a soprar, eu comecei logo a seguir para ali. E depois, daqui mais adiante, vou tentar ir para o sul outra vez. Só que aí o Cabral... Não, o Cabral foi depois. Ele falando do Colombo. No Colombo. Estou dizendo na quarta... é que na minha cabeça, eu ainda estou com a cabeça que o Tratado de Tordesilhas é depois. Não. Eu tô com a cabeça de que... Esta viagem do Colombo foi depois do Tratado de Tordesilhas, sim? Sim, estou dizendo assim... 4 anos depois. Está dizendo que o na minha cabeça foi depois de Cabral. Não, depois de Cabral. Não, Por isso que para mim, toda hora que você fala, não, ele estava quase aqui, eu fico pensando assim, pô, então era para nós sermos colônia da Espanha, mas não teria como ser por causa do Tratado de Tordesilhas. Mesmo que ele chegasse aqui, não podia. Não podia, sim. Ele vinha mesmo só averiguar. O Cristóvão Colombo era um cientista. Era um cientista fenomenal. Ele sabia 4 ou 5 línguas. Ele sabia matemática, geografia, astronomia, cartografia, leis, teologia. Era uma pessoa que começou a aprender muito jovem, com instrução de príncipe. E ele tinha uma mente curiosa. Sim? Ele mesmo escreveu a mesma arte. Eu já naveguei há 40 anos. Tudo que se navega até hoje eu já naveguei. E a arte inclina aquelas pessoas que têm curiosidade de saber o que está à nossa volta. Então, ele tinha essa curiosidade de saber. Quando ele descobriu
foi feito governador e vice-rei do Novo Mundo, em que ele montou uma aldeia em Santo Domingo, ali no Haiti, na República Dominicana. Ele não queria, ele veio na segunda viagem, montou lá uma pequena aldeia e foi descobrir. Ele não queria estar em terra. A terra dele era o mar. E então ele queria saber o que é que andava pelo mundo fora. Curioso. Exatamente. E ele levava meses. Ele saiu, levou meses. Ninguém sabe onde ele andou. Uhum. Quer dizer, ele mantinha aquilo tudo secreto. E quando ele descobriu... Venezuela, aquilo, onde havia provas de ouro e aquilo tudo, ele mesmo escreveu para os reis católicos que ninguém sabe ir até ali. Perguntem a eles. Eles vão dizer assim, estive ali naquele local, mas não saí até lá. Porque ele, mesmo que os marinheiros fizessem os seus próprios mapas, ele conquistava tudo assim, antes de eles saírem em terra. E ele mentia muito para manter... a manter o segredo. Exatamente. Uhum. Eu esqueci-me onde é que eu ia com isto, que ele era um cientista e ele, ao mesmo tempo que trabalhava para os reis de Castela, depois de já ter a sua missão terminada com Portugal, ele continuava a mentir. Mesmo em 1505, ele mentia aos espanhóis que estavam na Índia. Sim? E os historiadores dizem... Ele não sabia nada de nada. Eu comecei a dizer porque ele andava num jogo duplo. Os historiadores decidiram que não se podia crer em nada do que ele dizia. Sim? Porque ele acreditava, até à morte acreditou que estava na Índia. Uhum. Sim? E como essa carta de 1498, esse relato que ele dá, que eu quero ver o que é que Dom João II me disse que ali havia um continente, e por causa disso ele fez o Tratado de Tordesilhas, as pessoas nunca levaram isso a sério, porque não sabem em que fiar, não é? Mas ele de facto fez essa viagem, e não podes negar que ele fez a viagem. Exato. Então isso corrobora o que ele escreveu. Mas sobre ele acreditar que estava na Índia, eu próprio não é verdade. Porquê? Porque em 1505 o Americus Vespucci, que trabalhava para Colón, foi enviado desde a Itália para a Espanha, mesmo para trabalhar com ele, era um agente de Cristóvão Colón. Em 1505 ele escreveu uma carta ao filho, e ele diz assim, o Vespucci, portador desta carta, vai aí para ir à corte, a falar com suas altezas. E eles devem de crer que os seus barcos estão no melhor da Índia, e deve ser tudo feito secretamente para ninguém duvidar do Vespucci. Sim? Quer dizer, o Vespucci vai à corte convencer os reis que o território em que Castela tem ainda é a Índia. Ainda é a Índia. Embora os portugueses já tenham navegado a Índia. Índia. O Américo abraçou a ideia. Exatamente. Ele abraçou a ideia. Embora os portugueses já estão navegando a Índia, já estão navegando até a Goa, até a Índia por 5 anos já. Quando Cristóvão chega na América, ele chega em qual país que seria hoje? O primeiro local foi nas Bahamas. Acho que é a ilha que chamam hoje São Salvador. Ele meteu o nome da ilha mesmo, São Salvador. E há assim uma discussão sobre qual ilha exata ele chegou. Não é algo que me importa muito, ele chegou a uma delas. Se queremos mesmo averiguar, temos que seguir o relato da viagem, que ele diz que há uma lagoa no centro e descreve a costa e os arrifes, essas coisas. Para mim não me interessa saber se foi nesta aqui ou naquela ali, não importa. Depois ele navega, para umas outras ilhas, passa um bocadinho de Cuba e depois vem para a ilha espanhola, que é hoje o Haiti e a República Dominicana. Então ele não chega nos Estados Unidos? Não. Aqui é vendido que ele chega nos Estados Unidos. Não, seria os Estados Unidos. Não. Sim. Você aprendeu assim? Sim, mas aprendeu. Ele chega nos Estados Unidos. Sim. Nunca, não há...
Eu não duvido que ele esteve na Flórida, nesses locais assim, porque, como eu disse... Ele Não, o que eu aprendi é que ele é o descobridor dos Estados Unidos. Tipo assim, o que viria a ser os Estados... Não que ele chegou e falou... Os Estados Unidos é o único aqui, ele é de Veracruz. Tipo, o local onde ele pisa é Estados Unidos. O único território do continente americano onde ele, de facto, vai à terra e está... ele, até não sei se ele foi à terra, o irmão foi. É ali na área da América Central. Foi quando ele descobriu a Trinidade e Tobago, e aí nessa viagem eles pararam em terra, e depois na próxima viagem, de 1502, tentaram até montar uma população ali num local onde os índios atacaram-nos e eles tiveram que fugir, deixaram um barco atrás depois. Só ele nunca, não há relato nenhum que ele tocou no território americano, dos Estados Unidos. Mas pelo entendimento deles, eles sabiam que aquilo continuava para cima? Ou meio que eles pensaram assim, que era dali para baixo? Eles quem? O Colón? Isso. Não. Tipo assim, ele chegou lá, ele entendia que aquela terra continuava para cima do globo ou só para baixo? Só para baixo. Não, vou dizer assim. O Brasil estava descoberto antes de 1492. Certo. Nós sabemos disso porque o próprio Dom João II disse a ele, em março de 93, olha, para ali tem um continente que vai ficar no meu lado, eu vou tratar disso com a Espanha. O mapa de 1424 mostra o Canadá até à Flórida. Sim? Só temos de 1424 o Canadá até à Flórida, antes de 1492 o Brasil. O que eu posso teorizar com isso tudo é que o mapa de Cantino mostra a América inteira, da Flórida até o Canadá, 1502. Sim? Só o que eu teorizo com isso é que desde o Canadá até o Brasil, deixando fora uns pequenos locais, talvez o Golfo do México, coisa assim, era tudo já mapeado e conhecido, até além do Cabo São Agostinho, claro, não iam chegar ali e parar. Então, o que acontece é que todo esse território não tinha nada de proveito. Sim? Não havia uma única cidade, um único posto de comércio, chegavam, era gente nua, quer dizer, não tinham nem sequer uma casa montada, eram cabanas de palha. Quando eles chegavam aqui, eles chegavam numa viagem para a pré-história, então. Sim, e não tinha proveito. Sim? Quando lês o relato de Duarte Pacheco Pereira, ele descreve, olha, vais aqui, tens aqui para o Brasil. Chegas aqui, não tem nada. Quer dizer, eles descreviam aquilo como uma missão de comércio. O que é que podes beneficiar? É uma missão de comércio, mas quando os caras chegaram, eles olharam e falaram assim, pô, a gente é que vai ter que colher. Não tem ninguém para vender. É uma missão de comércio que nós seremos os produtores. Exatamente. E não... Vamos ter que virar agricultor, não comerciante. Exato. Temos que plantar para colher, exatamente. Quando eles chegavam numa cidade, num local na Europa, eles podiam comerciar, comprar... Na África também já estava assim, né? Eles podiam comprar reabastecimento para o navio para poder regressar. Quando atravessavam o Atlântico, eles tinham que levar comida de ida e volta, senão morriam à fome. Até uma das viagens do Colón, eles já estavam quase sem mantimento na volta de regresso. Aqui não podia se contar nem com a caça, então. Porque não teria como você caçar o suficiente para abastecer navios. Eles talvez pudessem caçar, mas como é que tu ias preservar a carne para não apodrecer daqui a uma semana? O sal. Nesse caso, você teria que levar um sal da carne, né? Que naquela época já era uma grana. Sim. É um problema logístico, sim. Eles tinham que preparar um navio para a ida e volta. Eles atravessavam o Atlântico, chegavam ali, não podiam comerciar com ninguém, não havia nada que eles pudessem agarrar assim rapidamente para recompensar a viagem, era fundo perdido. A única coisa que eles recebiam era a sabedoria do que eles estavam descobrindo. Que eles manteram secreto e depois trocaram com Castela essa sabedoria pela segurança e paz do Brasil para a Índia. E foi isso que eles eram. Sabe o que eles eram? Eles eram tipo a gente hoje mandando satélite para outros lugares. Isso, com vontade de explorar. Eles chegavam aqui para explorar, porque não tinha. Eu mesmo digo isso mesmo. Há duas semanas demos a volta à Lua. Para quê? Sim. Para quê? Era a mesma coisa. Eles estavam tentando
descobrir o nosso mundo. Uhum. E era isso que foi isso que eles fizeram. Só que tiveram que manter secreto, porque para os outros não se servirem do trabalho deles. Como eles descobriam ouro? Tipo assim, onde teria ouro? Porque você teria que despender um certo conhecimento daquele lugar e fazer um trabalho manual mesmo. Que nem você citou o pau-brasil. Pô, eu cheguei aqui e vi o pau-brasil. Caraca, só alegria. Sim. Mas ninguém para me dar ele já no jeito. Não tem árvore de ouro, né? Não, e não tem ninguém para já me dar cortado em sacos, sei lá. Isso é uma discussão que muitas vezes muitas pessoas dizem às vezes: o Portugal fez uma troca idiota. Quanto ouro eles não deram a Castela, à Espanha? Mas eles não sabiam disso. Eles trocaram um continente selvagem, vamos dizer assim, que não estava selvagem no sentido que não havia indústria, não havia assim, nada. Por a paz de poder navegar no Atlântico sem ser perturbados pelo o único inimigo que eles tinham. O único. E então eles fizeram, na altura, uma aposta. Uma troca. Não, mas uma aposta, porque podia ter nada aqui. Exatamente. Eles fizeram uma aposta que serviu de duas coisas. Deu ao exército castelhano onde ir conquistar, porque naquela altura Portugal tinha o único inimigo que era Castela, mas já com o casamento de Isabel e Fernando de Aragão, a Espanha tornou-se 3, 4 vezes maior. Sim? E Portugal nunca mais poderia vencer uma Espanha aliada como era com Castela. Então eles deram este território para eles terem lugar para onde se expandir, proibiam eles de navegar por onde Portugal não queria que eles fossem, e os castelhanos, os espanhóis, acabaram por encontrar prata e ouro e essas coisas, mas não era coisa que eles soubessem na altura. E mesmo soubessem... Havia o risco de Portugal ser conquistada pela Espanha, com uma Espanha 4, 5 vezes maior? Sim. Havia esse... Portugal só tinha o inimigo de Castela, era o único inimigo que Portugal teve, e durante 300 ou 400 anos da primeira parte, antes de Dom Manuel... Havia essa preocupação. Não, Castela tentou conquistar Portugal várias vezes. A Batalha de Aljubarrota em 1385, olha que é, foi a única vez que eles tentaram conquistar Portugal. Mas, e perderam, claro, senão Portugal era espanhol. E depois, com a perca do herdeiro, Dom Sebastião, em 1580, Espanha tomou posse de Portugal. Sim? E depois Portugal liberou-se em 1640. Mas Dom João II entendeu, naquela altura, que Aragão já não era aliado de Portugal, como era antes. Era agora aliado de Castela, porque era o filho, a filha, era rei ou rainha daquele território todo. Se houvesse uma próxima batalha, Portugal não ia vencer. Vasco da Gama entra como nessa história? É assim, é outra parte curiosa. Assim. Portugal descobre o Cabo da Boa Esperança em 1488. Sim, eles levaram, 100 anos a procurar o fim da África para entrar no Índico. Bartolomeu Dias regressa a Lisboa em 1488, descobrimos o fim da África. O caminho está aberto. Sim? O que é que se esperava de um projeto nacional que era chegar à Índia, abrir o caminho, a encontrar o fim da África e ir à Índia? Esperava-se que logo, eles descobriram em 1488, e esperava-se que logo em 1489 a primeira frota fosse para a Índia. Não aconteceu. Nem em 89, nem em 90, 92, 93, 94. Só depois do tratado estar assinado é que Dom João II mandou Vasco da Gama preparar a frota, já com as rotas, tudo definido. Vasco da Gama pertencia à casa de Dom João II. Vasco da Gama não partiu porque o rei morreu. Mas é só para pensar, Portugal estava só à espera do Tratado de Tordesilhas para ir descobrir o caminho para a Índia. Porque eles sabiam que se eles descobrissem e Castela e Espanha não tivesse as mãos atadas, eles estavam logo lá no mês seguinte. Exatamente. Claro, se a Espanha, se não tivesse tratado, ou no ano seguinte eles mandavam alguém lá atrás, lá na Índia. E uma Espanha unida, Portugal nunca mais se safava.
E hoje a gente teria todo mundo ali falando espanhol. Uhum. Sim. Você vê como é que... História curiosa. Essa aí é a inteligência do Dom João II, um dos melhores reis que Portugal teve. Que soube arquitetar muito bem tudo isso. Uhum. E há aqui uma outra questão, que é como Portugal era aliado da Inglaterra, da França, desses outros reinos, quase nunca havia invasões inglesas ou francesas ou holandesas nos territórios portugueses, sim, nem na Índia, Porque ela nem era no bem Brasil. fechada com eles. Quando Portugal perde a independência, o Brasil torna-se espanhol, em 1580. Uhum. Aí começa a haver invasões de todos os lados. Franceses, holandeses, quer dizer, a sério, não é? Os holandeses montaram a Companhia da Índia, quer dizer, podemos ver isso tudo como geopolítica da época, não é? Que doideira, né, mano? Interessante. A gente, quando a gente olha pro passado, parece que eu tô olhando pro atual, né? Porque não tem tanta diferença pro que a gente vê hoje em dia, que a gente olha assim. Eu fico pensando como deveria ser o marketing da época, né? Pra conversar. Talvez não. Assim, digo assim, para conversar com os cidadãos, porque você tem que, mesmo sendo uma monarquia, alguma satisfação deveria ser dada. Sim. Aos cidadãos. E, obviamente, não era a verdade que era compartilhada. Não é hoje, imagina lá, né? Sim. Entendeu? Mas também os portugueses, os cidadãos, entendiam o que era manter o segredo, sim? Uhum. Porque eram patriotas e, claro, não queriam perder essa vantagem. Exatamente, essa vantagem com os estrangeiros. E mesmo durante as cortes, acho que foi em 1482, o representante do povo mesmo pediu a Dom João II para expulsar os genoveses todos, que estavam lá só a roubar os nossos segredos da exploração. Aí é onde é tudo um jogo de espionagem, né? Claro. Aquele cara que tá jantando junto com você no outro dia, ele é espião. No outro dia ele tá espião, tá contando todos os segredos da janta, né? Da comida que você fez. Exatamente. Se não fosse a lealdade dos cidadãos portugueses, isso tinha sido tudo perdido, não é? O que se vende também, mas aí eu já acho que é mais uma visão anti-horária, né? Do pessoal de esquerda daqui. É que trouxeram só os piores pra cá. Ah, tá. Isso é. Mas pegaram os assassinos, os ladrões, as prostitutas bem. E tal, e trouxeram tudo pra cá. Pode ser. Pode ser que muitas pessoas que vieram eram pessoas que estavam causando problemas no reino, sim? Uhum. Porque, por exemplo, a justiça era aplicada muitas vezes por morte, sim? Havia qualquer coisa, o gajo era morto. E Dom João II ouviu falar de um caso em que um bom lutador tinha causado qualquer problema, lá o que foi, e eles apanharam esse homem e deram a sentença de morte. E Dom João II respondeu: foi um desperdício. Esse homem tinha servido muito bem num território mais hostil. Sim. E isso não torna, quer dizer, pegar numa pessoa que está causando problemas no reino e mandá-lo ir para o Brasil, para Angola, uma nova terra. Numa nova terra, como eu digo aqui, arranhar uma vida a suor e sangue, montar uma vila, lá o que for, não é nada de desprezar, não é? E nós temos esta ideia de que enviaram para cá tudo o que é mau, não é? Mas os brasileiros são descendentes deles. Sim? Estão a falar mal dos seus próprios antepassados. Não foram os meus. Os meus ficaram nos Açores. Sim? Os que vieram cá, que fizeram aqui um reino, depois uma nação, foram eles, foram os antepassados. É que assim, aqui no Brasil, o que a gente tem, né? A gente teve o período militar, né? A ditadura militar aqui em 64 até 86, 85. O que acontece? Você tem uma espécie de limpa do pessoal, eu chamo o pessoal de esquerda de anti-horário. Você falou, não tinha entendido. Eu chamo de anti-horário. Você tem uma limpa do pessoal de esquerda, assim, da política um pouco, mas você tem uma
um crescimento muito forte quando se fala de universidades, quando você fala do próprio ambiente público, não o político, mas o próprio ambiente público. Então, meio que eles estão contando, eles contam uma outra história. Então, é a história que a gente acabou aprendendo na escola mesmo. Tipo, por exemplo, qual que é o rei e a rainha, que eram considerados burro pra caramba? Dom João VI, Dom João VI é passado para a historiografia como se fosse um ignorante e tal. Um bonachão. Bonachão não é verdade. Entendeu? Então, tipo assim, a história ela é contada do ponto de vista, assim, muito ruim. Há uma história que está a ser montada de pé para desvalorizar o papel de Portugal e dos portugueses. Exatamente, é isso que acontece. Na construção do país do Brasil, sim. Mas o Brasil sempre foi visto como parte de Portugal, do Reino de Portugal, tal e qual como o Algarve era, ou os Açores, ou outro local assim. E o rei sempre viu todos os cidadãos no Brasil como cidadãos do reino. Sim, ele passou ordens a dizer que não podemos tratar um mestiço menos bem do que um português não é mestiço. São todos portugueses. Quer dizer, há esses documentos existem que podemos ver que que não foi tanto como nos dizem, não é? Como estão a tentar dizer agora. Assim como eu digo, o Brasil foi feito por portugueses que vieram cá, lutaram e trabalharam duro e forte para montar aqui lá o que eles montaram, que acabou a ser um país livre, e que são os antepassados dos brasileiros. Como o ouro, por exemplo. Quando o ouro se fala, o que se mais fala, né, não, Marcelo? O ouro, não, Portugal. Direto, Portugal o ouro foi reinvestido aqui. O que foi para Portugal foi 20%, ou lá que é, mas eu queria muito esse acordo hoje, porque hoje tudo... A gente paga muito mais que 20%. Quer dizer, eu queria muito que esse acordo voltasse. Eu também, isso é bem melhor para nós. E como eu acabei de dizer, quando tentam... sim, claro, veio para cá pessoas que causavam problemas no reino, que talvez estavam na prisão e, bem, vai para lá, faz vida lá. Mas essas pessoas foram os vossos antepassados que montaram um reino e uma nação aqui. Sim? E não acho que devem menosprezar o trabalho que foi feito, que eles fizeram cá, para montar isto numa selva e fazer o que o Brasil é, ir por aí fora e conquistar território que era realmente dos espanhóis, além da linha de Tordesilhas. Isso é de louvar, não é de menosprezar. É muito louco isso, mano, que você olha para o passado. Eu queria entender como que é para você como historiador, que nem você falou, eu comecei investigando a vida do Cristóvão Colombo. Eu não vou mais chamar ele de Colombo depois de hoje. Colombo, exatamente. Você começa investigando a vida de Cristóvão Colombo e como que é para você, porque como historiador você já conhece uma história que foi contada. E conforme a cada página que você vira, você fala, caramba, aqui tem uma nova história, aqui tá contando uma outra história. Então, peraí, mas se aqui tá contando uma outra história, qual história tá certa? O que te leva para uma próxima pesquisa. Exatamente. Como que é o seu sentimento em ver que, às vezes, uma coisinha foi só um pouquinho diferente, mas outras coisas você fala, caraca, isso aqui não tem nada a ver. Exatamente. Isto é o caso que eu acabei de dizer, como todos os historiadores dizem, que o Colombo morreu acreditando que tinha chegado à Índia. Sim? Porque nesta carta do Vespucci, que o Vespucci leva, ele diz que eles devem acreditar que estamos na Índia, mas eles não viram a parte em que diz e tudo seja feito secretamente para a corte não duvidar do Vespucci. Sim, que ele está mentindo, estão na Índia. Quer dizer, está tudo, é tudo um caso de tentar separar o que é mentira e o que é verdade, sim? E para isso é preciso de ir buscar outra informação, mais informação. Por exemplo, todos os historiadores dizem que a nau Santa Maria
naufragou durante a primeira viagem no norte do Haiti. À noite de Natal, à meia-noite, a nau encalhou e foi perdida. Sim? Só que a primeira vez que eu li o relato, eu entendi que não era verdade. Isso é o relato do Colón à corte. A nau encalhou, perdi a nau, ficou lá. Só de facto, quando se investiga, a nau não encalhou. A nau veio até à praia, ele mandou eles puxarem a Santa Maria para a terra, ele atirou um canhão a ela para furar de lado a lado, para que os homens que ele desterrou não conseguissem ir atrás dele. Sim? E eu, quando li a primeira vez, eu disse, este naufrágio é uma mentira. Quer dizer, levou muito tempo para conseguir provar. E uma das coisas que eu utilizei, tentei provar de todas as formas, não é? Uma das coisas que eu utilizei é a maré. A maré naquele local é 85 centímetros entre a maré baixa e a maré alta, essa altura. Um barco que encalha, se for com maré baixa, quando a maré subir, o barco vai desencalhar e ir embora. E o mar estava calmo. Ele disse, o mar estava tão calmo como água numa tigela. E o barco encostou num banco e isso, aquilo. De qualquer forma, a realidade é que a maré é só 85 centímetros. Sim. Naquele local. Se o barco encalhasse em maré alta, na maré baixa, a água descia menos de 1 metro, a água em volta do barco, da nau, sempre segurava o barco no ar. Ele podia tombar um bocadinho, não havia perigo nenhum. Enquanto não viesse um furacão, aquela nau ficava ali parada pela eternidade. Não entrava água pela borda, não, quer dizer, e utilizando toda essa informação, consegue-se provar, além do facto que ele disse, 2 de janeiro, acho eu, quando estava aprontando para regressar, ele disse, para estes índios para mostrar-lhes como nós somos guerreiros e tudo, eu mandei o pessoal se armar com armas e espadas e fizemos aqui uma escaramuça para mostrar a eles como é que a gente guerra e isso tudo. E para assustá-los, eu mandei trazer um canhão e atirar ao costado da nau que estava em terra. E eu vi como a bala entrou de um lado a lado e foi parar no mar. Sim? E eu disse, mas tu disseste que a nau tinha naufragado a 5 milhas da costa, num banco, e como é que se ela está naufragada a 5 milhas da costa, está agora na costa para ser furada com um canhão de lado a lado, sim? E assim entende-se que... E aí para assustar os próprios nativos. Não, mas isso também é mentira. Tá. Porque uma semana antes, ou lá que é, quando ele chegou, ele disse... E para mostrar a essa gente o nosso poder, eu atirei uns canhões a umas palmeiras. E aqueles índios na praia deitaram-se todos no chão assustados. Ele já tinha mostrado o poder dos canhões uma semana antes. Exato. Já não precisava mostrar outra vez, que eles estavam no mesmo local. Sim? Temos aí uma coisa muito interessante, que ele tinha que deixar aquele povo, aqueles marinheiros desterrados, porque quando ele chegasse de volta a Castelo e dissesse, levasse aquele pessoal consigo, 2 pessoas da corte, ele não podia mentir que tinha conquistado uma aldeia, uma cidade, que tinha feito uma fortaleza, que havia ouro, havia isso tudo. Ele não podia mentir. E assim ele pôde mentir exatamente. Tranquilo, né? Exatamente. Ele pode mentir tranquilo. Mas é ser genial. Exato. É ser genial. É ser genial. Genial. Ô Marcelão, quando a gente pensa do que vem depois de 1500, o que você olharia e falaria assim, caramba, negão, isso aqui nada a ver com o que aconteceu realmente? Ixi, tem tanta coisa. Uma dessas coisas é do ouro, né? Essa é uma grande mentira que tem. Essa do ouro. Outra, que aqui foi sempre monocultura. Isso também não é verdade, né? Sempre teve pecuária, várias culturas aqui. Aquela história de plantation no Brasil não é verdade. A pauta de exportação
do Brasil, só da Bahia, em meados do século XVIII, era mais de 100 produtos comercializados. Quer dizer, então a gente já Você tinha os ciclos dominantes, claro. Sim. Tinha uma época que o cana-de-açúcar dava mais, mas não era só cana-de-açúcar. Tem uma época que o café dava mais, mas não era só o café. Então, essa mentira de dizer que Portugal estabeleceu aqui uma plantation não é verdade. Isso aqui é lenda. Eu queria entender como foi que... Tipo assim, porque vem Cabral, fica aquele tempo aqui, Pero escreve a carta, contando como que é e tal. Como será que foi a logística de dizer assim, ó, vamos começar por aqui, sei lá, pela cana-de-açúcar, ou pelo plantio, ou quer saber, vamos mandar primeiro os mineradores, ou vamos mandar primeiro a galera com o machado, entendeu? Como você tem esse tipo de informação? Não, o Portugal já conhecia essa tecnologia de cana-de-açúcar, já tinha experiência no Caribe lá, né? Já tinha algumas ilhas do Caribe, tinha inclusive na Sicília, né? Aí essa tecnologia chegou na Ilha da Madeira. E da Ilha da Madeira é que veio para o Brasil. Você tinha duas tecnologias, o trapiche, né? Que era o moinho funcionando com força animal. Certo. E você tinha o moinho d'água, que era mais caro, mais sofisticado, com a força da água, né? Então, quando Portugal veio para o Brasil, viu o clima, olha, talvez aqui seja uma que de boa cara já teve que trazer boi, né? Pra você fazer animal, porque boi, aqui não aqui tinha. não tinha. Aqui não tinha. Cachorro, né? Cachorro também não tinha. Aliás, os indígenas aqui adoraram os cachorros, né? Eles adoravam ficar com cachorro porque ajudava eles na caça, avisa de se vir inimigo, atacá-los. Então teve um intercâmbio rico entre os indígenas e os portugueses, né? Então veio gado, imagina veio nessa cachorro, época você veio trazer cavalo. gado. Sim. Caramba, trazer gado, né? Não, o Colón levou para Santo Domingo na segunda viagem porcos e galinhas e gado e cavalos, não havia cavalos. Cavalo, mano. Sim, claro. E os cavalos selvagens que tem na América são cavalos que eram domesticados e se perderam. Aquele Mustang americano era cavalo. Era um cavalo que veio... Tinha muito cavalo no sul, no Rio Grande do Sul, Roraima, que eram cavalos que eram domesticados, acabaram fugindo e acabou. Mas então tiveram que trazer tudo, né? Então é uma aventura enorme. E aí a tecnologia da cana-de-açúcar veio. E aí começaram a explorar, viram que deram muito certo e se tornou uma grande riqueza aqui no Nordeste do Brasil. Quando a família real vem para o Brasil? Porque eu sei que ela vem meio por causa do Napoleão. Napoleão então começou uma aventura louca lá na Europa, invadindo todo lugar, né? Aí não vou entrar em detalhes aqui, isso foi muito longo. Aí a Portugal se sentiu pressionado. Tem um grande trabalho aí do Dom João VI, de analisar a circunstância. Portugal estava dividido o partido francês e o partido inglês. Dom João VI foi muito hábil em tentar entender bem, tentou enganar o Napoleão o máximo que pôde. Napoleão confessou que o único nobre que o enganou foi Dom João VI. E aí, então, Dom João VI, quando começou o processo de invasão, temos que ir embora. Não vamos morrer ou vamos ser capturados. E aí eles saíram de 1807, antes das tropas do general Junot chegar em Lisboa. Já tinham invadido o território português, faltava chegar em Lisboa, né? Junot chegou logo depois. Aí eles saíram em 1807, chegaram, fizeram a navegação, chegaram na Bahia primeiro e depois no Rio de Janeiro. Por que vendem Dom João VI como um bonachão? Aquela coisa que você falou da turma do anti-horário lá, né? Que gosta de perverter a história. Mas eu queria dizer assim, por que pegaram ele? Por que a figura dele? Não por causa da importância histórica dele, né? Porque ele fez justamente a vinda da família real, ele transformou o Brasil em Reino Unido a Portugal, o Rio de Janeiro acabou se tornando a capital do Império Português. Então ele foi uma figura importante, ele foi um ponto de virada de história, né? Entre o antes e o depois, tem lá o dedo de Dom João VI. Então, vamos pegar essa figura importante e vamos acabar com ele. Então vamos falar que ele era comedor de frango, que ele gostava de galinha, que ele era indeciso. Que a mulher dele era mais doida que o Batman. A mulher dele realmente tinha vários problemas, mas daí a dizer que ele não tomou atitudes importantes, que ele era tonto, ou que ele era isso e aquilo, é mentira histórica. Mentira histórica. Ele veio aqui, ele ajudou o Brasil a progredir,
Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, Banco do Brasil, tantas coisas que ele fez aqui nessa terra. E aí a gente olha hoje o legado, né? Porque quando a gente olha hoje para o Brasil, quando a gente olha para Brasília, a capital ainda deveria ser o Rio de Janeiro. Sim. Porque para Brasília eles foram se esconder, né? Não tem outro. Aí foi o Juscelino Kubitschek. Sim, mas a ideia já é se esconder. Quanto mais longe do povo, melhor. Aqui faria muito mais. O Rio de Janeiro não seria o Rio de Janeiro de hoje se ainda tivesse. Você sabe que na biografia, que o próprio autobiografia do Juscelino Kubitschek, ele disse que talvez ele tinha tirado essa ideia de mudança da capital quando ele fez uma viagem para o Egito, quando ele era governador e viu que os egípcios tinham construído uma nova capital. Aí eu acho que isso aí ficou matutando na cabeça dele, ele fez inspirado no Egito. Ele diz isso na autobiografia dele. Pra mim, uma das piores coisas que já aconteceu com o Brasil foi essa. Porque o certo era estar aqui. O certo era estar mais perto. E bota lá naquele fim de mundo que é pra ficar longe mesmo, né? Achas que eles governariam melhor se estivessem mais perto? Claro, seria mais fácil da gente gritar com eles. Eu não acho. Mais fácil da gente gritar com eles. É porque assim, o mundo também, né? Seria mais fácil do mundo entender o Rio de Janeiro do que Brasília, né? Que o Rio. Quando houve a mudança para Brasília, foi extremamente polêmica, não foi? Todo mundo concordou. E muita gente que não gostou foram justamente os embaixadores. Nossa, eu gosto tanto do Rio de Janeiro. Tá? E por curiosidade, a embaixada de Portugal tinha acabado de ser inaugurada. E, então eles estavam com o prédio tá de pé até hoje, é o consulado português no Rio de Janeiro, lá em Botafogo. Acho que é Botafogo ou Humaitá, ou na fronteira dos dois. E eu te conheci o prédio, né? A antiga embaixada portuguesa é maravilhosa. Então os portugueses acabaram de construir a embaixada, e o embaixador deve ter pensado, poxa, vou ter que largar o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, bons restaurantes, e vou lá para aquele aqui num palácio novinho e tal. Muita gente achou ruim mesmo. Aquele fim de mundo calorento. Eu acho que o embaixador português, em especial, demorou muito tempo para mudar. Mas ele não tá errado, não. Vendo vocês falando assim, principalmente você, Manuel, me vem uma pergunta à cabeça. Por que hoje, ou não hoje especificamente e tal, mas por que os governos ainda mantêm essa história do jeito que ela tá contada? Por que você diria que isso acontece? Ao invés de falar assim, gente, na moral, não foi desse jeito. Vamos botar as coisas claras aqui. Estás a falar da descoberta? Sim, todas. Bem, há várias razões. O meu primeiro livro sobre a história falsa do Cristóvão Colombo foi publicado em Portugal em 2006. Sim? Mesmo no ano passado, houve um historiador português que escreve no seu livro de história que o Colombo era o Colombo genovês, que já provei ser falso. Quer dizer, é difícil contrariar uma história que está montada há 500 anos sem lerem a investigação, a documentação que eu apresento, sim, e depois sem haver uma intenção clara de que temos que mudar a história, sim? Por exemplo, está provado aí que o Brasil era conhecido antes de 1492. Como é que vamos fazer para dizer o que é que vamos explicar isso agora? Como é que vamos mudar? Cabral descobriu o Brasil em abril de 22 de 1500. Isso tem que ser mudado. Como é que vão mudar? Não sei quem descobriu antes de 1492, só sei que estava descoberto. Não é fácil, não é? E isso é um dos problemas, aquele problema do Galileu, quando descobriu que a Terra que anda à volta do Sol, não o Sol à volta da Terra. E não foi fácil, foi preso por heresia, quer dizer, o que está implantado é difícil de mudar. O que as escolas portuguesas ensinam? Elas ensinam como as brasileiras, que Cabral... Sim, claro. A história é contada lá e cá, assim... É a mesma coisa. Quase como uma cagada de Cabral ter chegado no Brasil. Não, fala-se
que o Eduardo Pacheco Pereira tinha já vindo cá em 98, sim? Mas eu não sei por que razão eles não começaram a dizer, bem, o Pereira descobriu antes do Cabral, isto está documentado, ele documenta. Não sei porquê, porque isto é a descoberta oficial e porque não há uma carta de Caminha de 1492. Não há, porque era mantido secreto antes disso. Então, o que nós temos é a prova, que já era conhecido, não temos quem descobriu, nem que ano, e ficamos assim, não é? Então, lá Cabral tem o mesmo peso que aqui no Brasil. Exatamente. Até porque o meu livro foi publicado em Portugal só em 2024, há 2 anos, e não tem assim, não está a ser... como é dizer, as academias não estão a ler, não é isto? Porque eles não querem desaprender o que aprenderam. E é muito difícil tentar corrigir uma história que segue há 500 anos, não é? Você acha que é porque, a partir do momento que você corrige essa história, você colocaria em xeque a própria geopolítica mesmo hoje? Porque essa história bagunçaria a geopolítica da época. Mas você acha que esses efeitos ainda teríamos hoje algum efeito sobre isso? Não acho que não há efeito nenhum, porque o tratado deu aquela parte a Portugal, não é? Portugal, Cabral veio, eles tornaram isso público e daí para cá é o que a história é, não é? Eu estou só explicando o anterior a esse ponto. Às vezes passa uma impressão de que quando a gente estuda sobre a história na escola, assim, né, que é tudo um resumão. É tudo um resumão já dado, né? Um resumão tá bem latado. Estuda, decora e passa na prova. Decora e passa na prova, exatamente. Exatamente. E não penses. Quer dizer, não. Se vês uma coisa que não está bem lógico, não penses. Aceita o que está aí. Aceita aí. E passa o exame respondendo assim, não é? E isso são coisas que eu digo, eu nunca pensei muito bem pela mente dos outros. Eu, quando vejo uma coisa que não está a fazer muita lógica, eu quero ir ver onde é que eles foram buscar isto. Eu, sempre na minha investigação, quando eu chegava a um certo ponto, isto não está a fazer muito sentido, não está a fazer muito sentido. Eu via onde é a fonte que eles utilizaram, ia buscar a fonte, via a fonte onde aqueles... Fui sempre até o fim onde eu podia ir. E construir de lá para cá. Então eles fazem meio que nem quando o adulto vai conversar com uma criança muito pequena. É isso. Aí a criança fala, mas por que isso? Porque sim. É meio que porque sim. Como eu estou dizendo. Durante a minha investigação eu li mais de 4.000 livros. Um dos livros que eu li é sobre um perito em escravatura, Saunders, publicado nos Estados Unidos. E eu li o livro e leio um certo extrato do tal Manza que tinha visto o mapa grande em São Jorge, o alemão, em Lisboa. E ele disse assim, Dom João II tinha escravos negros a trabalhar na fundição de armas. Sim, porque o Manza, quando passou lá, foi ver a fundição das armas e viu lá tantos pretos a trabalhar, tantos negros, que ele descreveu que parecia, não sei o que agora, na furna pareciam Cyclopses na furna do diabo. Lá que é. Efésio, se não me engano, agora não me lembro. Que fazia as armas. Não, o Ciclopes no Ciclopes na mitologia grega? Sim, na furna do... Quem fez foi Efésio. Não sei agora o nome, não importa. E eu disse assim, o Dom João II tinha escravos, ensinou os escravos a fazer armas. Isto não está aqui muito... Isto não está a bater certo. Eu fui ler o relato original e dizia assim, e na fundição havia tantos homens a trabalhar, tão cobertos de carvão. Da fuligem do carvão. Tão pretos do carvão, que
parecia um Cyclops na furna do diabo. Tá, Quer dizer, eram brancos que estavam tão negros do fumo e do carvão que pareciam a ser Cyclops, sim? Quer dizer, uma má interpretação, não entender a tradução correta do espanhol. Não eram negros, eram brancos que tornaram-se negros pelo fumo. E uma pequena mal interpretação assim passa... Já mudou todo um contexto. Exatamente. Já mudou todo um contexto. Exatamente. Interessante. Só acontece muitas vezes, mesmo em relatos, traduções do Cristóvão Colomb acontece. Por exemplo, eu disse, o Colomb mandou vir um canhão e atirar a nau que estava em terra. E eu li isso pela primeira vez num relato inglês. E diz assim, he had a cannon shot at the ship that was aground. Não sei se vocês entendem inglês, mas aground quer dizer estava a bater no fundo do mar, tinha encalhado. Aground quer dizer encalhado. A nau estava encalhada. O Colomb disse, eu mandei atirar a nau que estava em terra, estava em la tierra. Que não é encalhado. Sim, encalhado pode ser ali no meio do mar, catou as pedras, pum, encalhou. Não, ele próprio diz que estava em terra. O que é diferente de em terra. Totalmente. Em terra é fora do mar. Sim. Sim, mas se eu não tivesse ido ler o original, que estava em terra em vez de encalhada, eu nunca mais teria entendido esse episódio. Sim? Então a nau estava em terra porque ele puxou-a para a praia. E quando ele diz que a bola do canhão furou o barco de lado a lado e foi parar no mar porque estava em terra. Quer dizer, essa palavra, traduzir mal em terra para encalhado, transforma tudo. Transforma tudo. Assim como a citação, né? Eram homens brancos que estavam tão pretos da fuligem. Entendeu? Mas se você traduzir errado, você vai falar, não, tinha homens negros. Tinha tantos negros a trabalhar na fundição das armas. Não, porque um rei nunca mais se ensinar escravos a fazer armas que depois podiam fazê-las para si mesmo. Não faz sentido nenhum. Exatamente. Você falou que no seu próximo livro você já vai falar de uma outra investigação, você estava falando? O meu próximo livro, que vai ser publicado agora em Portugal em junho, que chama-se, por enquanto o título é provisório, não sei se vai ficar assim ou não, chama-se Escondido à Vista de Todos, o livro do fim, que é o fim da minha investigação à vida de Cristóvão Colomb, onde eu exponho quem ele era verdadeiramente, a investigação é baseada em documentação que eu encontrei e explica logicamente porque é que ele teve que mudar de nome quando foi para a Espanha, porque é que a coroa de Castela ajudou a descobrir quem eram os pais dele e explica isso tudo. Finalmente temos uma pessoa que podemos apresentar, era esta pessoa, era este príncipe nascido em Portugal, que mudou de nome enquanto estava nesta missão secreta para Dom João II. O Cristóvão Colomb é o 007. É isso que eu ia falar. Temos ali um... Cristóvão Colomb... Temos uma história de espião, então. Sim, exatamente. O Cristóvão Colomb, para o navegador, é o 007, é como o 07 para James Bond. É um nome, um pseudónimo que ele aplicou a si mesmo, que quer dizer Cristóvão Membro, era a missão dele, Cristóvão Colomb, e o nome verdadeiro ficou escondido até hoje. Sim? E é isso que eu vou revelar no livro, vai provar isso tudo. E depois disso vou escrever outro, se ainda estiver vivo, que é mesmo sobre a missão de agente duplo. Explicar tudo isso, a nau, as mentiras, isso tudo. Provar de ponto a ponto como a missão era tudo. Tanto era uma missão de agente secreto que o próprio Dom João II entregou a ele uma carta de apoio à viagem, uma carta que o rei estava pronto para patrocinar a viagem, que ele mostrou aos reis de Castela. Não só ele, mas o aliado de Dom João II, o rei da Inglaterra, escreveu outra, e o aliado de Dom João II, o rei da França, escreveu outra. 3 cartas, 3 reis, que o Colomb entregou à rainha Isabel. Olha, tem aqui 3 reis prontos para patrocinar a viagem. Mas ele disse não, porque eu estou guardando isso só para você. Imagina um gajo que está
leva 7 anos a tentar fazer uma viagem que é o seu sonho, não é? Sim. E que tem 3 reis prontos querendo para patrocinar, e ele recusa 3 reis para focar no rei que continua a rejeitá-lo. Porque essa era a missão. Aí eu te pergunto, Marcelo, se a gente tem histórias tão boas assim para ser contadas, por que a gente está falando de Pablo Escobar? Por que a gente está falando só de uma coisa que aconteceu em 64 numa cidade sei lá da onde? Por que o nosso próprio cinema não pega umas histórias dessas para ser contadas? Mas hoje em dia, hoje em dia você tem IA, hoje em dia você tem tanta tecnologia, tanta né? Podia fazer um tecnologia. filme bom, baseado em expedições, ia ser tão interessante, né? Exatamente. E põe todo esse para não ficar com cara de documentário, coloca como ele tá contando, que é um jeito empolgante da história. Eu só na vida de Colón dá 3 filmes extraordinários. Só a vida dele. Uhum. E eu já há muito tempo tentei, contratar no Hollywood, fazer uma série como o Dungeon, como é o Dragons? Dungeons and Dragons. É o nome do... Não, Dungeons and Dragons é outra coisa, é Game of Thrones. Game of Thrones, exatamente. Game of Thrones. Exatamente. Eu tenho uma ideia para Game of Thrones chamado House of Avis, a Casa de Avis, que é baseada em tudo real. Em que entrega o Colón, mas depois vamos para trás e para a frente, porque temos o Infante Henrique, temos Dom Afonso Henriques. Sabes, Dom Afonso Henriques nomeou-se próprio rei de Portugal, conquistou os muçulmanos, nomeou-se rei. O Papa disse, qual é o direito? Enviou lá ele nomeava os seus próprios bispos e tudo. E o Papa mandou lá uma pessoa para ir perguntar, para ir pedir como é que se diz, na aliança, pedir a subjugação do Portugal ao Papa. E o rei disse, basicamente, eu quero ver qual é o núncio que estende o anel para eu beijar, que eu não lhe corto o braço ao cotovelo. Porque nós também temos aqui Bíblias, também sabemos ler sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso e aquilo. E o núncio, quando chegou e disse, qual é a autoridade que tu tens para te pronunciar rei de Portugal? Ele despiu a camisa e mostrou as cicatrizes. Ele disse, está aqui, o meu direito está aqui, está escrito no meu corpo. E temos casos assim que dá Não, porque ouvindo você falar, não sei se vocês já chegaram a assistir, se não me falha a memória, tá na Netflix ou tá na HBO. The Last of Kingdom. Entendeu? The Last of Kingdom, eu falo que é o Game of Thrones de pobre. Entendeu? É o Game of Thrones com baixo orçamento, porque é o Game of Thrones com baixo orçamento, mas é uma série que fala muito sobre o cristianismo. Se eu não me engano, eles tentam... É uma história que se passa ali entre a Escócia e a Inglaterra. Só que eles não chamam de Inglaterra, eles chamam de... Deve ser com os vikings, talvez. Eles chamam de Britânia. Não tem vikings, tem os ganeses. Conhece essa série, não conhece? Eu sei que lá é de Burgo, eu esqueci o nome. E é muito legal porque, tipo assim, o rei, ele é cristão fervoroso. O rei, ele é cristão e todo lugar ele... acho que é isso, né? E ele luta contra os daneses e aí ele tenta converter os daneses, ele até perdoa os daneses quando ele vence e tal, e aí fica... Um dos daneses, ele é meio danês, meio cristão, aí fica sempre nessa dúvida. Uma hora ele tá rezando pra Cristo, outra hora ele tá se comportando como... E é legal, porque que nem você falou, quanto mais você tava falando, na minha cabeça tava vindo The Last of Kingdom, que eu acho uma série muito legal, assim. Eu falo que é o Game of Thrones com baixo orçamento, porque ela mostra reis que estão sujos, e eu sempre fico... Isso é uma coisa que sempre me pegou, né, nessas séries. Eu falo, mano, vocês não conseguem manter um reino tão limpo assim, né? Muito hollywoodiano. Vai sendo Faria Lima o seu reino. É óbvio que uma hora uma barra de saia vai sujar. Claro, óbvio. O pessoal então... tá em guerra. E o The Last, ele vai nessa cavalo e tal. Eu falei, mano, vocês não vão conseguir se manter tão... Não é que eles apareciam sujos, mas tipo, você via que tinha um fundo de verdade. Fazia você acreditar mais do que na Daenerys de Game of Thrones. Não, mas tem a história de Portugal. Tomara que um dia eles te ouçam, sabia? Tem muita coisa interessante. Tomara que um dia
uma Hollywood, uma Netflix da vida. O primeiro episódio ia aparecer assim. O rei está de pé enquanto estão cavando uma sepultura, tirando um esqueleto, e o esqueleto é metido no trono, e o rei manda eles beijarem a mão ao esqueleto, que é o Dom Pedro I com a Inês Castro, que o pai dele assassinou. Quer dizer, isso começa assim, não é? E, ao mesmo tempo, ele pega nos dois assassinos dela e amarra-os costas um ao outro. Não, amarra um com as costas de fora e o outro com o peito de fora. E ele diz, vocês arrancaram-me o coração do corpo, agora eu arranco o coração por trás e este por frente. E inicia assim. Que isso está relatado mais ou menos, essa história. Olha aí. Tá vendo? Seria uma tremenda está relatado mais ou menos série, um filme bem legal. Sim. E quer dizer, e podemos andar no tempo. Por exemplo, pode estar uma pessoa a relatar, e no tempo do meu bisavô, e pronto, estamos em Afonso Henriques. Quer dizer, podemos andar no tempo. Pode andar no tempo tranquilo. Há muita coisa interessante, o Infante Henrique, as descobertas, o Bartolomeu Dias na descoberta do Cabo da Boa Esperança. O Cabo da Boa Esperança, o Bartolomeu Dias esteve no mar 16 meses. 16 meses que ninguém relata, ninguém sabe. O Colón esteve no mar das Canárias até o Novo Mundo 33 dias. E é famoso pelo mundo inteiro. Pergunta quem é Bartolomeu Dias. Quem sabe? Onde a gente encontra o livro 1494, Dom João VI e o Segredo do Brasil? Está aí nas tuas mãos? Está aí na editora Caravelas. Na editora Caravelas é onde a gente encontra o livro. Entendeu? Olha, que podcast legal, viu, mano? De verdade, eu queria muito agradecer você. Manuel, queria muito agradecer você. Porque olha, nós é que agradecemos. Que legal e que Deus ajude que você consiga colocar essa ideia aí num filme. Entendeu? O bom é que assim, você tá contando essa ideia hoje. Se você tivesse contando essa ideia daqui a uns 7, 8 anos, já teria alguém em casa já fazendo um roteirinho falando, deixa eu ver aqui nessa IA. Porque hoje com o avanço, eu dou 5 anos, mano, pra estar fazendo longa-metragem. Entendeu? 5 anos eu já digo que já vão estar fazendo longa-metragem. Eu tenho descoberto muita coisa que dava uns bons filmes. Que davam uns bons filmes. Só de qualquer maneira, comprem o livro, leiam, vão aprender muita coisa interessante e vão entender melhor como o Brasil ficou português. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Manuel, e você aí de casa aí, que podcast legal. Isso aqui é para você salvar e daqui a pouco você tá assistindo de novo. Isso aqui você não vem com esse papo de eu vou assistir só uma vez e acabou, não. Tá aqui, Marcelão, você tá no YouTube como? Onde é que o pessoal te acha? Nome é Marcelo Andrade. Canal do Marcelo Andrade. Lá você tá fazendo podcast ainda, não tá? Faço podcast. Isso. E você, Manuel? Redes sociais? Eu estou na minha página de internet, que é simplesmente manuelrosa.net. manuelrosa.net. Muito obrigado aí pela participação dos dois aí. Você de casa, não esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva aqui no canal do TubaCast se você ainda não for inscrito. Nos dê essa honra. Pode falar. E não é só suficiente comprar o livro e ler. É preciso instigar com os vossos amigos e parentes para fazer o mesmo. Porque isto, nos Estados Unidos, nós temos uma coisa que eles dizem: se uma árvore cai na floresta e ninguém está lá para escutar, não faz som. Mesma coisa. Se essa bomba cai aqui hoje em São Paulo e ninguém pega e lê, não faz nada. Não faz nada. É isso, pessoal. Tamo junto. É nóis.